Boa noite, gente. Olha só. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso, tá? Sobre o Jardim do Éden, sobre o começo do mundo. Tipo ali, fala da fruta, aí já colocaram como uma maçã, que na Bíblia nem tá escrito, só fala do fruto do conhecimento do bem e do mal, e sobre a cobra. As pessoas acham que uma cobra falou com ela e que existe um pé de árvore com fruta. Não, a cobra era o próprio Lúcifer que se deitou com Eva, tá? E plantou uma semente nela, enganou ela, seduziu ela e plantou uma semente nela. E ela depois foi e deitou com Adão. Ah, mas então quer dizer que Adão não tem pecado nenhum nessa história? Por que ele também foi expulso? Não, ela falou pra ele, né, que se arrependeu e ele aceitou. Por isso o adultério já começa por aí. Por isso que depois Deus consagrou o casamento, né? O adultério se tornou um dos pecados mortais. Tá, mas não é isso que eu vou falar. Aí, essa semente, né, que a Eva teve, né, que gerou filhos, 2 filhos. Quer dizer, ela teve vários filhos depois com Adão, né, mulheres e homens, né. E aí existiam as 2 sementes, que era do bem e do mal. E foi aonde veio o pecado na Terra através de Eva. A Eva trouxe a morte para a humanidade, que é o pecado, que é a semente do mal, que é do próprio capiroto, né? Que ele era um serafim, né? E aí, para ele se vingar de Deus, ele fez isso. Essa é a minha opinião, tá, gente? Aí, Deus, ele viu que ainda tinha uma esperança através de Adão, das sementes de Adão, né? Porque Adão teve outros filhos com a Eva, né? Sem ser Caim e Abel. Porque a semente do mal, que era Caim, que matou Abel, que era a semente do bem, continuou na terra. Só que Adão teve outros filhos com Eva, que seria a semente do bem, né? Aí, Deus viu que ainda existia na terra pessoas boas, né? Tipo Noé, vamos dizer assim. Mas antes do dilúvio, a semente do mal ainda continuou aqui. E os anjos continuavam vindo na terra e ainda mantendo relações sexuais com as mulheres. Tanto que na Bíblia tá escrito, né? Sobre os nefilins, homens gigantes, né? E onde se tornou o pecado do mundo, né? Através deles, né? Dessa semente do mal. Aí diz assim, tá, mas era para ter acabado a semente do mal, porque não é, se era descendente de Adão e Eva, era para ter acabado a semente do mal. Só que ele tinha, não é, uma esposa, né? E talvez a esposa de Noé, porque quando no dilúvio, Deus disse para Noé pegar a sua família e vir para construir uma arca, tá? Veio o genro, nora, filho, né? E a esposa. Aí a esposa de Adão talvez tinha a genética da semente do mal, né? Da semente de Caim. Talvez a esposa de Noé tinha a genética da semente de Caim. E o mal continuou, tanto que um dos filhos de Noé, Noé amaldiçoou, né? Porque ele riu do pai, quando o pai... toda essa história todo mundo sabe, né? Quem lê a Bíblia sabe da história ali de Noé, do filho dele, papapá, tá. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Aí, por causa de homens bons, descendente de Noé, descendente de Adão, e não da semente do mal, que era do capiroto, tinha Abraão, veio os homens bons, justo, né? E aí Deus, só que como estava tudo misturado, tanto a semente do bem quanto a semente do mal, a humanidade estava perdida, mesmo tendo esses homens bons. Mas Deus mesmo assim percebeu que tinha uma salvação ainda, porque
Abraão, ele viu que Abraão era um homem do bom. Aí veio vários profetas, todo mundo sabe, Davi, papapá, né? Até chegar em Jesus, que foi a promessa. Porque Deus viu que ainda existia uma semente do bem na humanidade. Aí Maria, que era escolhida, tem muitas pessoas que dizem que podia ser qualquer uma. Principalmente as igrejas. Não, Maria não, porque ela era descendente de Davi e José também era descendente de Davi. Então não podia ser qualquer uma. E a Maria, a Eva, foi não sei falar a palavra, desculpa. Do mal, tá? Ela que trouxe a morte para o mundo, através da Eva. E Maria, que trouxe a salvação para a humanidade, através do seu filho Jesus. Porque claro que foi Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Jesus que é o salvador da humanidade, né? Mas se não fosse a Maria, que gerou ele no ventre, porque a Maria aceitou o Espírito Santo dentro do corpo dela, a semente do bem, porque aqui na terra só existia semente do mal. Mesmo tendo uns homens bons, que era da descendência de Adão e não da descendência do capiroto, né? Ainda existia muita semente do mal. E Deus resolveu dar uma chance para essa semente que era da descendência de Adão, que é a semente do bem, a descendência de Noé. E aí, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E aí, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, por isso nós temos livre-arbítrio, escolher entre o bem e o mal. Aí, olha só, qual é a salvação? Que tu se arrepender dos pecados e amar o próximo, essas coisas tudo, e aceitar Jesus como seu único legítimo salvador, né? Porque a semente do pecado, ela tá no mundo, porque assim, todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Tem gente que diz, nós somos todos filhos de Deus. Não. Todos nós somos de carne e osso e sangue. Todos nós, né, temos genética, né, de Adão, de Eva e do capiroto. Só que Deus resolveu dar uma chance para a humanidade. Porque vocês acham que não existe o capiroto solto por aí? Tipo, a semente do mal solta por aí? Tipo, um pai violentar um bebê, igual eu vi outro dia, de 1 aninho de idade. Isso é o quê? As guerras, homem que forma guerra, pessoas que matam por prazer, e tipo um Hitler, vamos citar um Hitler da vida, fora outro, Karl Marx, que também matou um monte de gente. Tá, é isso aí, essas são as sementes do mal, herdada do Jardim do Éden, que é filhos da semente do mal, tá entendendo? Então, aquele que crer e se arrepender dos seus pecados, esse será salvo, terá a vida eterna. E os que não crer, continuar, né? Terá a morte eterna. E aí, esse próprio capiroto que eu não gosto de citar o nome dele, né? O serafim lá, né? O arcanjo serafim lá, que eu não gosto de citar o nome dele. Ele vai vir um dia e vai tomar uma das suas sementes, dos seus filhos, né? Porque a semente dele está na terra, um dos seus filhos, e que se chama o anticristo. Porque no começo ali, esse anticristo é só uma semente, né? Mas o próprio capiroto vai tomar a forma dele, né? E é onde a história todo mundo já conhece, né? Do anticristo, de Jesus. Aí Jesus, que é a semente do bem, que foi gerada por Maria, né? Essa semente, né? Ela que trouxe a salvação para a humanidade, a vida eterna, é que vai nos dar a libertação. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Então, por isso que dizem, né? O casamento, por exemplo, é um dos maiores sacramentos que tem, casamento. E o adultério é um dos maiores pecados que existe. Claro que existe milhões de pecados, né? Mas o que eu quero dizer é que já vem desde lá que Maria adulterou. Dormiu com o capiroto, depois foi dormir com Adão. Aí Deus deu a dor do parto para ela, gerar os filhos dela,
né? Que veio as duas sementes, que era a semente do bem e a semente do mal. Por isso o pecado da humanidade. Certo?